Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de terça-feira, dia que normalmente tem rodada na Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, em função das eliminatórias, hoje estamos com jogos com bola rolando. Um terminou há pouco. A Bolívia ganhou do Chile e vai se complicando a seleção chilena. Daqui a pouco, com o Maurício Freitas, nós vamos atualizar não só os resultados, como também a situação na tabela de classificação. A Colômbia empatou há cerca de 5 minutos com o Brasil, gol de Falcão Garcia. O Brasil abriu o marcador no finalzinho do primeiro tempo, com um golaço do William. E o Equador vai empatando em 0-0 com o Peru. Esse é um confronto direto para quem vai ficar numa tentativa de sobreviver com a quinta posição, com uma possibilidade ínfima, né? Que a quinta posição ainda pertence à Argentina, que vai lutar contra o próprio Chile, por exemplo. Então, daqui a pouquinho nós vamos atualizar a classificação. Equador 0, Peru 0, jogo em andamento. Colômbia 1, Brasil também 1, jogo em andamento. Bolívia 1-0 no Chile. O Brasil abriu o marcador e a Colômbia empatou. Brasil de Alisson, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Felipe Luiz, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, William, Neymar e Firmino. E a Colômbia com grandes jogadores, né, como Quadrado, Rames Rodrigues, Falcão Garcia, que não tem feito gols, hoje marcou contra a seleção brasileira. Nas eliminatórias, a Colômbia em 15 jogos tem 7 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, vamos ver o que vai acontecer hoje. Marcou 18, sofreu 15, 56% de aproveitamento. Brasil nas eliminatórias, 15 jogos, 11 vitórias, 3 empates, só uma derrota, 37 gols feitos, 10 sofridos, 80% de aproveitamento. É o único classificado. O outro que deve confirmar é o Uruguai. Só que o Uruguai tem uma parada indigesta contra o Paraguai, que também ressurgiu das cinzas. E o jogo é em Assunção, às 8 da noite. E às 8h30, a Argentina tem a chance de ouro de se recuperar em cima da Venezuela. Bem, as seleções já classificadas até aqui: Rússia, Brasil, Irã, Coreia do Sul, Japão, Arábia Saudita, México, Bélgica e muitíssimo bem encaminhada também a Alemanha. Brasil contra a Colômbia, para se ter uma ideia da diferença que nos separa: 30 jogos, 19 vitórias do Brasil, 61 gols marcados, 3 vitórias da Colômbia, 14 gols marcados e 8 empates, ou seja, é uma surra. Em relação ao noticiário local, bem, o Grêmio ainda pode contratar mais alguém para o setor ofensivo. O Jeromel vai jogar contra o Botafogo. Sequência do Grêmio: Vasco, sábado. Botafogo, no meio da outra semana, na quarta-feira, dia 13. Dia 17, Chapecoense, aqui em Porto Alegre. Uma sequência que, com a bola que o Grêmio está jogando, se confirmar, ela é promissora. No Internacional, Camilo tem lesão na panturrilha e vai parar por 2 a 3 semanas. O D'Alessandro também é outra preocupação, ainda pode jogar contra o Juventude, mas em princípio Juan deve ser o seu substituto. Rodrigo Dourado já se sabe, é só apenas para recuperar as principais informações, está fora. Charles entra no seu lugar. O Inter joga agora contra o Juventude, depois pega o Figueirense em casa. Juventude, sábado é na Serra, depois o Figueirense no Beira-Rio e o Náutico lá em Recife. E o Bolanho já foi apresentado lá no Tijuana com festa e tudo mais, se disse feliz por trocar de time, deixou saudades em alguns e ira na grande maioria aqui em Porto Alegre. No final de semana, para se ter uma ideia de disputa dos primeiros colocados, o Corinthians joga o clássico contra o Santos e o Grêmio joga no Rio contra o Vasco da Gama. Só que o Corinthians joga na Vila Belmiro contra o Santos. Quer dizer,
Jogo complicado, o Santos também quer o título, pelo menos ficar entre os 4 melhores, é uma situação delicada. E na Série B, depois do jogo de ontem, empate entre Vila Nova, que vai a 39, com o Guarani, que vai a 32, o Internacional agora tem 8 pontos do 5º colocado e já tem 3 pontos do 3º colocado, com uma partida a menos. A situação do Internacional muito tranquila e a situação do Grêmio é de estar bastante vivo no Campeonato Brasileiro, que a sequência do Corinthians é complicada. E mesmo que o Grêmio tenha os 2 jogos contra o Botafogo na Taça Libertadores da América, o Corinthians tem 2 partidas dificílimas na Copa Sul-Americana contra o Racing. Já já voltamos com César Pacheco e o professor Enio Kaufmann. Já retornamos. Estamos de volta. O Renato Augusto deu lugar ao Firmino. Felipe Coutinho. Firmino já está jogando desde o começo. Felipe Coutinho entrou no lugar do Renato Augusto, a mesma substituição do último jogo. A Bolívia segue ganhando do Chile 1-0? Finalizado. Claro, já tem como finalizado aqui. Que coisa, né? O Chile, que derrocada, né? Já vamos chegar na classificação lá, professor. Já tinha dado como encerrado, estou ficando louco. Colômbia e Brasil seguem empatando em 1-1. 1-1. E o Equador, aí sim, segue empatando com o Peru 0-0. 0-0. Segundo tempo, início do segundo tempo. Paraguai e Uruguai jogam a partir das 8 das 9. 8 ou 9? Bom, a tabela... Que às vezes é o horário local como 8. Bom, vamos confirmar. Melhor seja às 9, que aí dá para ver depois do cadeira cativa. É verdade. 8h30, Argentina e Venezuela. Como eu disse aqui, a chance de ouro da Argentina. Vamos à classificação para ver onde é que podem chegar Argentina, Paraguai e Uruguai. Esses outros, o Equador e o Peru praticamente não saem do lugar. A Colômbia vai se complicar um pouquinho e o Chile, vamos ver que ameaça sofre. O líder é o Brasil. Brasil, líder 37. Depois vem 37. Colômbia, 26, com 26. o seu 16º jogo em andamento. 26. Uruguai, que joga ainda na rodada, tem 24, é o terceiro. Tá perigo, porque é no Paraguai o jogo. Já tá perigo de ficar em terceiro. O Chile já jogou na rodada, 4º com 23. Bom, esse não passa do Uruguai. Esse não ganha mais Mas posição. pode ser ultrapassado pelo Paraguai. Pode ser ultrapassado pelo Paraguai. Paraguai tem quantos? Paraguai tem 21. E se ganhar, vai a 24, passa do Chile. Não, é difícil passar pelo saldo. Mas Paraguai tem primeira saldo... vez nas eliminatórias que estaria encostando. Depois... Vamos lá. A 5º colocada, Argentina, 23. 23 pode chegar a 26. Pode chegar a 26, pode... Se der empate entre Paraguai e Uruguai, o Uruguai fica com quantos? O Uruguai vai a 25, se empatar. 25, a Argentina já fica com a mesma pontuação do Uruguai. Pode embolar tudo ali, hein? Não, a Argentina vai a 26, fica com a mesma da fica Colômbia. na frente? Fica na frente. Fica com a mesma da Colômbia. O Peru, com o empate, está chegando à 6ª colocação 22. com 22. Equador, 21. Paraguai, 21. Bolívia, 13. Venezuela, 7. Ou seja, tem 2 mortos, Bolívia e Venezuela. Sobram 8. São 5 vagas. Tira o Brasil, que já o Brasil, tá 3. Sobram 7. 7 para 4. Para 3 e uma de repescagem, né? 3 e uma de repescagem. Tem 7 para 4. E não adianta dizer, mas o Peru não tem chance. Daqui a pouco ganha 2. Claro que tem. Quem é que ia imaginar que o Chile ia perder 2 partidas em sequência? Então, resumindo, Brasil classificado, 2 eliminados, 7 para 3 direto e uma repescagem. Peru está jogando agora com o Equador, depois enfrentar a Argentina em Buenos Aires e recebe a Colômbia. É muito difícil. Então vamos deixar 6 para 3. Uma semana repescagem. Há uma semana atrás, se alguém dissesse assim, o Chile joga em casa com o Paraguai e depois com a Bolívia. É uma Bolívia na altitude. Quem é que ia acreditar que o Chile ia fazer 0 nessas 2 partidas? O Chile está confirmando a biografia. De vez em quando ele chega. Eu torço bastante para o Paraguai. Eu gosto muito do Tique Arce, né, que é o treinador. Sim. Conheci ele menino. Boa noite, está rolando já. Boa noite, telespectadores. Cadeira cativa, cadeira cativa, né? 7h15 Mas já. Eu torço muito para o Tique Arce, né, que
Ele veio como juvenil da seleção do Paraguai e um cidadão, uma pessoa muito querida, um profissional de grande valia, né? E está fazendo um bom trabalho. Eu não escondo assim, eu torço. Eu acho que uma Copa do Mundo sem Paraguai e sem Uruguai não tem graça nenhuma, né? São países que sempre valorizam a competição. Você leu vários nomes aí dos classificados. Olha, tem um bocado de timezinho aí, bravo aí, né? Vou lá. Ainda temos os Estados Unidos e Honduras que vão jogar hoje à noite. Rússia na marra. Brasil, ok. Irã tem crescido, né? Mas para um pouquinho, não tem... Para um pouquinho, desculpe te interromper, mas posso fazer um registro lamentável? Aquelas coisas assim, difícil de acreditar. Não vai falar do cachorro. Então, não, de 2017, e que em 2017, por favor, século XXI, que já vai andando, parei, não é comecinho mais do século. E tem um jogo importante, de uma seleção importante, e as mulheres são proibidas de ir ao jogo. Isso não existe. Esse é um ultraje. absurdo, um despropósito, uma coisa grotesca, lamentável, que isso ainda exista e meio que passe assim como uma notícia comum. Olha, está chovendo, olha, as mulheres falam, como é que alguém pode ser proibido de ir num jogo de futebol? É uma coisa que retrógrada. isso? Não tem coisa não tem triste, nada. lamentável. Olha aqui, ó, Rússia, Brasil, Irã, que está crescendo, está jogando uma bola interessante. Coreia do Sul, que já há algum tempo cresceu. Não faz frente. Japão, para mim, regrediu. Porque o Japão chegou num ponto que parecia que ia melhorar. Arábia Saudita é a Arábia Saudita. Não. O México, para mim, regrediu também. E a Bélgica é sempre a Bélgica. Tu tem razão. Tem cada coisa. E pegando... Dizer, olha, É por isso que eles confirmam rápido. Por isso que eu Jogam em quero lugares ver que o não tem Uruguai, ninguém. o Paraguai aí, né? A Bélgica. Times que fazem frente. Eu fui à Copa A do Bélgica Mundo. chegou a liderar o ranking. Nós Eles nunca estávamos- ganharam um título. Nós estávamos lá na África do Sul, te lembra? Sim. E vimos aquela... Pô, tinha times lamentáveis ali. A melhor Copa que nós fomos juntos, acho que já estava em 90, te lembra? 90, na Itália? tá. 90, tem aquela Dele bela Alpi. partida Dele Alpi que o... Torino. Perdemos. Eu fiquei no o motel Brasil. Galante, na frente. Sim, eu era da equipe do Paulo Sérgio Pinto na época, né? O Paulo Sérgio era diretor da TV e da rádio. E eu me Falecido lembro. Enio né? Costa Milã. Sim, o nosso Dormiu. querido Pimponeta. Não tinha lugar para ninguém dormir. Dormiu de um lado, no chão, e do outro lado dormiu o Antônio Hoffeld. E estava o Aparício Viane Silva também, querido Apa amigo. também, O Apa Apa. estava lá, era muito amigo do Avelange. Tem- É umas histórias, aquela prova que fazem 27. Dante Andrés, falecido Dante Andrés, o Edgar Schmidt, muito sacana, fazia o Dante Andrés dar boletim para tudo que era rádio do Brasil, de dentro do mesmo hotel. Conta 3 e manda ele. Era em frente ao término ali, né? Em Isso. Torinha. Era aqueles hotéis que ficavam em frente à estação. Isso. E era uma festa, né? Aquele pessoal das torcidas. Eu todo dia Foi a tinha melhor um Copa que eu querendo fui. Todas as Copas que eu fui, essa foi a Por quê, melhor. cara? Todo dia tinha um italiano daqueles que queria me dar em... Por quê? Eu fazia um gritedo naquele hotel. Eles não Não. entendiam. Então, os repórteres que falam mais baixo. E tinha... E o Paulo Sérgio Guaíba, nas noites da Copa, falando bem baixinho, dali a pouco me chamava com o noticiário da seleção brasileira. Bum! Dali a pouco, mas vocês não vão aqui, olha. Vamos Nossa, ver, é corrido. estamos falando dos anos de 90, né? Vamos ver. 27 anos atrás. Hoje a tecnologia é muito melhor e maior, né? Não existia, a comunicação não era tão rápida como é hoje, não existia a internet ainda, não existia. Os trabalhos de vocês até eram muito mais Glamuroso. glamourosos, porque tu tinha que trabalhar com aquela, como é que chama, aquele rádio na mão ali, ou então... Se o ferro de passar era o sem fio. Pesava para ligar. era um E o tijolo. o geloso era o gravador, o meu já era mais bonitinho. E quando surgiu aquele gravadorzinho pequeno, aí foi uma um me dá, né? Mas quer ver, essa Copa, eu fiquei impressionado. Nós estávamos num motel pequenininho. Motel é um motel pequeno, entendeu? Não é sacanagem. Quem pensou isso? Não, Ninguém mas pensou vai que algum nisso. lacaio pense, né? Não, Não mas pegava ainda mais nada na vindo época, e de não pego ti. nada agora, continuo A gente no sabe mesmo que trem. sempre foi um santo. Você funciona. Mas daí, professor, mas aí é o seguinte, eu fiquei impressionado
Um dia eu olhava na janela que as mulheres que chegavam para trabalhar, todas de automóvel. E eu, fritando para comer o torresmo, como sempre, né? Olhava e disse, mas porra, as empregadas, as faxineiras, todo mundo chegando de automóvel para trabalhar em Turim. Né? Sim, lá é a fábrica da Fiat, né? É o berço da Fiat. Todo mundo com aqueles carrinhos pequenininhos chegando ali para trabalhar. Ah, e Turim, Muito legal isso, eu achava a cidade sensacional. vivia em volta da Fiat quase, né? Turim é uma cidade industrial, uma cidade bonita, mas é uma cidade industrial. E eu acho que é uma das que mais desenvolveu, né, na Itália, a parte industrial. E aí nós alugamos uma caminhonete, professor. Eu não dirigia nem em Lagoa Vermelha. E recém tinha tirado a carteira. Perigo para os italianos, os carabinieri. Disse para o Vianney Carley e para o Zé Ernesto, que até mora aqui em Canoas. Hoje, Fotógrafo, Zé Ernesto? Fotógrafo Zé Ernesto Carvalho. Sou eu que vou dirigir. Nós vamos no mercado, eu dirigindo. Rapaz, parei o trânsito, era um buzinaço, engraçado. O Vianney tremia. É interessante, tem umas histórias. História. Foi a primeira vez que eu vi e o pessoal respeitava. No dia dos jogos não podia se beber cerveja, não podia se comprar. O supermercado colocava um plástico preto. Eu ia ao supermercado para ver se conseguia comprar cervejinha e não tinha. Eles colocavam um plástico preto e tu não podia comprar. E o próprio a caixa registradora não registrava. Mas como sempre tem um brasileiro... Ah, o mercado negro. Que aparecia com uma sacola daquelas com gelo e vendia. Na época era 5 mililira, não tinha euros ainda, né? 20 e poucos anos, 27 anos atrás, né? E era uma pessoa que tinha um bar aqui em Porto Alegre, na que Bento pena, Gonçalves. Né? Você gosta da cerveja? Não, que pena, assim, que sempre tem um brasileiro para fazer uma vigariça, sabe? Não, esse Que era coisa, vigarista mesmo. Que coisa. Esse era o dono do Vinadalho. Conheceu o dono do Vinadalho? Claro. O dono do Vinadalho, ele fez o seguinte comigo, eu vou te contar uma coisa, não sei, ele acho que mora na França. Na época eu tinha uma relação muito boa. Está me vindo o nome dele, não me vem? Sim, é o dono do Vinadalho, o Pepé. Pelaipe que chamava ele de Pepé. O Pelaipe vai ligar para passar para nós. Vai vir o nome, vai vir o E nome. ele vendia, ele morava na França, ele saiu do Brasil, parece que foi viver na França lá, e veio com perfumes para vender, e nos dias dos jogos ele pegava uma caixa e enchia de birra e vendia para todo mundo. Mas ele preparou uma muito ruim. O doutor Gilberto Coelho era o diretor de futebol da CBF, uma pessoa muito querida, e eu já era diretor do Grêmio, em 90, acho que eu era secretário-geral do clube, e conhecia todo o pessoal da CBF, que vivia no tribunal, eu fui advogado 9 anos do Grêmio, vivia na CBF, e fui pegar ingressos para mim, eu e 2 colegas que estávamos lá, comprar a preço normal na época, era em dólar, 35 dólares cada ingresso. Tal. E eu cheguei na porta do hotel e falei, tá tudo ok os ingressos. Aí chegou essa pessoa, que era o dono do Vinadalho, disse, eu preciso comprar aí, tem uns amigos que estão vindo da França, os brasileiros, consegue 10 para mim? Eu, na bondade, fui lá e, doutor Gilberto, tem um pessoal do Brasil que está aí que precisa. Fui lá, entreguei, peguei o dinheiro, não sei quanto foi, 350 dólares, dei os 10 ingressos. Daqui a pouco eu estou conversando com o pessoal, tem uma briga, um pessoal brigando lá. Ele estava vendendo a 100, ele estava botando um overprice de 75% em cima, na verdade, 110 bilirira o ingresso. Não? Pô, brasileiro é fogo, né? Eu, na ingenuidade de querer ajudar a pessoa, mas é uma pessoa que é conhecida. A vigarista, por isso que é tão importante que a gente... Mas tem cara da imprensa, pontue. em todas as Copas tem gente da imprensa que vende ingresso. Vigarista. Aí que tá. O que nós não podemos é contar com um sorriso. É contar, tem gente da imprensa que vê como ele é malandro. Não, ele é um... gente da FIFA que ele é vê malandro, nem... Não, mas Tem um amigo nosso. Eu estou fazendo questão de dizer que esse rapaz, ou essa moça, não sei, que tu está citando, que vende os ingressos da imprensa... Acho que agora não mais, que agora vigarista, estão enjaulando todo sabe? mundo. Porque aquela coisa, porque o político está... Não, parei. Todos são vigaristas que fizerem vigarice. Não só os brasileiros, né? Nessa última Copa Tinha pegaram o os Reg estrangeiros. Mas é vendendo. evidente. Tem um amigo meu, de anos já, de mais de 30 anos, o Grindene, né? E ele tinha 10 queridos amigos, todos de Farroupilha, alguns de Porto Alegre, que ele levava para a Copa, ele pagava
hotel, passagem e dava os ingressos todos. Só vou te dizer o seguinte, a maioria ficava no bar da frente bebendo e vendia os ingressos. Eles não, isso que o Alexandre pagava. E eu posso falar, a maioria deles já se foi, eu conheço. Na Copa de 90 eles estavam todos lá. Eles ficavam na porta do... Tinha os postos de gasolina, mas dentro do estádio não podia beber já, naquela época não podia beber. Então eu sei onde é que eles arrumavam cerveja, botavam no carro alugado, na caminhonete que o Guarani tinha alugado para eles, e eles ficavam... Estou contando em confidências aqui, mas é a história, é a verdade, né? E tenho a certeza que os que estiverem ainda, que a maioria eu acho que já subiu, mas os que estiverem por aí não vão ficar bravos, porque eles contavam e riam. E o Alexandre sabia disso depois. Pá, vocês ficam bebendo lá, em vez de entrar no jogo, eles não viram nenhum jogo no estádio de Alpe. Venderam todos os ingressos. Mas na época, então, não podia beber no estádio. Agora, nas Copas, pelo menos na Copa, pôde, né? Agora o patrocinador exige em 2010, sim, era Ambev, né? Se não me engano, era Budweiser. E não vendiam nos bares nos arredores. Nos arredores, agora é o contrário. Nos arredores é proibido, aí só no estádio que pode. Casa com a sede. Por isso que às vezes dá uma tristeza, né? Quando a gente vê o noticiário, Rec, de que a violência... Não que tenha sido resolvido, mas a violência dentro dos estádios aqui no Rio Grande do Sul diminuiu muito, diminuiu significativamente pela proibição da venda de bebida alcoólica. E aí a gente vê, de repente, um deputado propondo para acabar com isso, para revogar esse tipo de lei, que diminuiu a violência, que melhorou a convivência das... mas a Copa no interior, os clubes precisam da Copa. Mas para um pouquinho, as pessoas se embebedam. As pessoas se embebedam. Professor, só me desculpar, eu acho que se embebedam de qualquer forma. A pessoa que tem propensão a beber... eu, por exemplo, gosto de uma cervejinha e a maioria das vezes, como dirigente, eu não ia beber cerveja para falar depois com torcedores, com amigos. Mas é bom estar num lugar assim, por exemplo, na África do Sul... O jogo Estados Unidos e Nigéria, que eu estava assistindo lá, não me lembro. Pô, tem que ter uma cervejinha para aguentar um jogo desse, né? É fogo, lá em Pretória, né? Eu acho que nós estamos falando de coisas diferentes. Então, eu acho... Não, eu estou dizendo... Pretória já pintou Carlos Simon. Eu acho que nós estamos Cidade falando bonita, de coisas diferentes. A Washington de lá, Brasília da África do Sul, né? Eu fui a Joanesburgo, estivemos em Durban, a Porto Elizabeth, Santa Elizabeth. Porto Elizabeth, Porto e Elizabeth. fomos a Pretória também. E eu queria saber o que a África do Sul fez com aqueles estádios, que eram verdadeiros... Estavam alugando para eventos. A mesma coisa que o estádio de Brasília. Elefantes a mesma brancos. coisa que o estádio de Manaus. Natal, Mato Grosso. Exatamente. Não só os estádios da Copa, boa parte do legado olímpico também. Olha, Pois mas olha aqui o que fizeram nessa Olimpíada aí, meu Deus. Hoje a Polícia Federal andou batendo aí, né? O Nussbaum, o Cabral, que está preso. É brincadeira, né? Mas É um aí respeito com o deboche, dinheiro do contribuinte, né, professor? Mas agora tem sacos de dinheiro, caixas de dinheiro. Estão contando até agora. Não, eles levaram para um banco, né? Mas Já não é assim, a polícia entrega, fica o pessoal olhando e aquelas máquinas devem dar contando, porque mesmo com máquina é muito dinheiro, né? Passa, conta, reconta. Terminou o jogo do Brasil, viu, Rec? 1-1. Terminou 1-1. O Brasil perde o 100% nas eliminatórias. Puxa vida. E agora começa a cair o rendimento, o aproveitamento do Tite, que até então era de 100% nas eliminatórias. Agora, em 10 jogos, em 30 pontos disputados, tem 28. Tem 92%, 93%. É uma grande estatística, né? Fantástico. É fantástico. Principalmente porque o Tite assumiu quando se dizia, todo mundo falava, o Brasil corre o risco de, pela primeira vez, não participar de uma Copa do Mundo. E se dizia... Não era da boca para fora, era sentimento mesmo. Sim. O Brasil jogava cada vez menos. Que era uma geração ruim. Exato. Que o Peru podia engrossar contra o Brasil. Não tinham bons jogadores. E tá aí. Qualquer um jogava contra o Brasil. A Venezuela jogava contra o Brasil. E é impressionante, né? Como as pessoas têm dificuldade de aceitar os fatos diferentes da sua opinião. Então, assim, não, mas agora o Brasil está indo bem
porque está jogando contra as seleções sul-americanas. Mas estava indo mal antes jogando contra quem? Contra as seleções europeias? Estava indo mal nas eliminatórias sul-americanas. Tá, professor, mas olhando por outro viés, por outro ângulo. Sim. Digamos que estes que analisam desta forma Sim. estejam projetando uma Copa do Mundo. Sim. O que eles estão dizendo é o seguinte: uma coisa é jogar contra esses que fracassam, né? Sempre. Os sul-americanos fracassam. Ou eles vão bem nas eliminatórias, o Paraguai uma vez foi bem, ou se não é Brasil, Argentina e Uruguai. Sim, mas ou a Colômbia não figura, mas só um pouquinho. Ameaça nas eliminatórias. Não, mas desculpe, Rec. Mas acho que a Colômbia baixou então bastante, a necessidade para a Copa do Mundo é maior do que jogar contra esses caras. Mas esses aí nós já sabemos que nós ganhamos deles agora e depois. Não é verdade, porque nós não estávamos ganhando deles. Quando se dizia que o Brasil corria o risco de não ir para a Copa, não é porque o Brasil tinha perdido para a Alemanha, ou para a França, ou para a Inglaterra. O Brasil estava indo mal contra estes times. Ia mal na Copa América, porém, por exemplo. Não, o Brasil fez uma vergonheira na Copa América. Sim. O Maurício lembra bem. Oi? Era contra quem? Peru, Quem mais? Chile. Quem mais? Não, estou dizendo... Esses mesmos aí. Então, se contra esses mesmos... Pega o exemplo do Grêmio, do Internacional. Entende? O Internacional... Pegar o Internacional, pronto. Estava indo mal na Série B, jogando contra quem? E agora se faz o quê? Se projeta 2018. Sim, porque senão contraria as suas Mas é a mesma coisa da teses. seleção. Mas, Rec, mas O isso é não professor- querer ver não. que a seleção melhorou. Melhorou. Nós não Isso. sabemos o quanto melhorou. Tá bem, não. Porque o embate é contra fracos. Mas Eu antes... estou concordando com esse que lhe passou a tese. Mas, Rec, eu não Era consigo... contra fracos, só que ia mal contra os Eu não fracos consigo também. ver a contrariedade. Se o Internacional ia mal contra fracos e agora vai bem contra fracos, o Internacional não melhorou? O Internacional melhorou. Só até aqui. Melhorou? Melhorou. Ponto. O Brasil ia mal contra fracos. Tá. Agora o Brasil vai bem contra fracos. O Brasil melhorou? É preciso seguir melhorando. Porque Mas quem diz que não é preciso? Senhor Dunga, nas eliminatórias da Copa de 2010, foi primeiro colocado com 3 ou 4 rodadas Isso. de antecedência, igualzinho ao Tite. E? Senhor Felipão, um ano antes, ganhou a Copa das Confederações com o pé nas costas, tocando 3-0 na Espanha, cantada em prosa e verso, Sim. campeão do mundo. E? Então, Era atual contra campeão. enfrentamento de desiguais, Não, peraí, desculpe. fácil. Desculpe. Contra enfrentamento não, de iguais. Isso é falácia. Não, estou dizendo que o Brasil já virou igual aos grandes. Nós dissemos antes que nem ia classificar. O Dunga foi muito bem nas eliminatórias para a Copa 2010, o César acabou de contar que estava lá, e na Copa não foi mal, não senhor. Perdeu um jogo, lembra-se, é um torneio, perdeu um jogo. Vem cá, perdeu um jogo. Professor, nós estávamos lá na Copa e o Dunga fechou muito a seleção. Ele fez uma coisa que o Tite não faz, né? Ficou antipático. Ele ficou antipático. tudo bem. Eu que sou particular amigo do Dunga, estava lá junto com o presidente Noveleto, fomos visitá-lo e não recebiam ninguém, não deixavam ele para dar exemplo, ele não queria receber nem seus amigos. Tudo bem. Tinha uns amigos desde de Santa Catarina, os dois, pessoal dono de uma imobiliária e de um hotel lá, que eram amigos de parar na casa do Dunga em Florença. Então, eu acho que deve fechar o futebol, não deve ser aberto, eu sou a favor. Mas, por exemplo, numa Copa do Mundo, onde está se jogando, é a competição top. Todo jogador quer vestir a camisa da sua seleção, todo jogador quer jogar, quer ser titular e quer ganhar, quer ser campeão do mundo. Sim. Isso aí é como se ganhasse uma loteria esportiva, vamos dizer. Tudo bem, mas... Né? Mas isso é um e às erro vezes uma que o coisinha Dunga... errada. Tu quer que eu te diga? Eu acho que estava na hora do Brasil empatar mesmo ou perder hoje. Eu acho que é a hora, porque... Vem de uma enfileirada de 9, tu não pode chegar, quando chegar na 11, tu vai estar sempre assim. O Corinthians, que vinha numa excelente campanha, começou a sentir e perdeu para o Atlético Goianiense. Tu acha que o Grêmio vai ser campeão brasileiro? Olha, o Grêmio, eu acho que a enfileirada do Grêmio é boa agora.
Agora vai começar o Campeonato Carioca, né? Nós vamos jogar primeiro contra o Vasco e depois contra o Botafogo. E contra o Campeonato Carioca, lá esse ano nós ganhamos quase todas as partidas dos cariocas, né? E o pior é que é verdade. E vamos lá. Eu acho que é muito importante, eu não sei o que o Renato vai fazer, o que a direção está pensando em fazer, mas se eu estivesse lá como vice-presidente, eu ia botar um mistão quente. Eu não posso botar o Jeromel, que está voltando. Já saiu muitos jogadores dentro, já não tem mais o Bolano, que já não estava, foi embora, o próprio Lincoln, o próprio Maicon está machucado. Tu não pode pensar no Douglas também. Tem jogadores que estão voltando de lesão. Então, rapaz que o Grêmio contratou é bom jogador. Sim, mas não joga desde... Vai jogar, eu acho, daqui a 3 meses, né? Eu acho que o Grêmio... Peru 1-0, Rec. Peru, Equador 0, Peru 1. Ai. Flores aos 27 do segundo tempo. Peru assume a 4ª colocação com 24 pontos. Aquilo que eu falei antes. Vai que o Peru ganhe 2. Não, tá. Puxa. Todo mundo embolado. 2-0? 2-0. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Cresceu o Peru, hein? Eu viajei com o Grêmio umas 14 Libertadores e essas Copas Comembol, Supercopa, dos anos 80, 90, sempre viajando com a delegação do Grêmio. Esses lugares, assim, Equador, Colômbia, Peru, Venezuela, eles dão um valor muito grande nessas competições sul-americanas. Uma coisa que o Brasil começou a dar valor depois que nós aqui do Sul, o Grêmio nos anos 80 começou a dar. Lá nós íamos jantar e o presidente da República, por exemplo, no Equador, na Colômbia também, senadores, ministros, eles dão um valor a esse tipo de competição. Então eu imagino que deve ser muito maior uma competição que envolve uma seleção. Eles jogam a vida nisso aí. Para eles é importantíssimo. Eu tive o ano passado com o Grêmio lá no Equador, na Toca da Raposa lá deles, lá, não sei como é que chama. Mas tu tem que ver o que é a estrutura da Federação Equatoriana de Futebol. O hotel que eles têm lá, a cozinha, departamento médico, os campos. É uma coisa assim de primeiro mundo, olha, mais ou menos parecida com as nossas lá do Brasil. Professor, nós estávamos falando a mesma coisa em linguagem diferente, porque o Brasil cresceu, obviamente. E a tendência é que cresça mais até a Copa. Sim, e é isso que se projeta. E tomara que cresça mais e vai ter enfrentamentos maiores. Agora, eu só queria retomar uma coisa, Rec, que às vezes aqui, meio que a gente fala de tanta coisa. Eu não acho que a seleção brasileira fracassou na Copa 2010. Não, eu também não. Entende? Eu acho que a seleção brasileira... Seleção brasileira fracassou em 2014. Isso sim, é um fracasso rotundo. O Brasil não jogou nenhuma partida bem. Não, e pior que isso. O Brasil... O professor Paixão disse hoje que o Brasil estava crescendo na competição. O Brasil não estava crescendo. Não estava. O Brasil estava ameaçado, era bola no poste, nas cobranças de pênaltis com o Chile. E era aquela choradeira. Aquele chute aos 46. Antes da cobrança de pênaltis, teve um chute na trave. No travessão? No travessão com o Arangues. Então, quer dizer, o Brasil já não... O Brasil fracassou em 2014. Mas foi muito ruim, assim, por exemplo, houve aquela... Machucaram o Neymar, né? E aí houve uma comoção no grupo da seleção. Era um clima de velório. Parece que tinha assim, choravam, força Neymar. Para um pouquinho, são profissionais. Tá cada um jogando na Europa, ganhando milhões por mês. Já são jogadores a nível de seleção. Posso fazer uma pergunta para o César? Ele tem uma vivência que eu não tenho, certamente. Né? O Rec também. Por que o Filipão não fez nada naquele primeiro tempo? Quando o Brasil tomou o terceiro gol, por que ele não entrou em campo, se abraçou no juiz, criou uma comoção, foi expulso? Ia tomar 6 daí, professor, não ia ser 7. Ia tomar 6. Não sei. Foi tudo muito rápido. Não sei. Não sei. Quando começa uma tragédia, ou o goleiro, que era um goleiro experiente de 3 Copas, tinha que cair. Alguém tinha que fazer alguma coisa. Mas, olha aqui, ninguém acreditou. Eu estava assistindo o jogo com o Milton Machado, com o Paulo Sérgio Pinto, casa de amigos lá do Maroni, Felipe Laetano. E todo mundo, nós todos vestidos com a camisa da seleção, chapéu. Todo mundo, seleção movimenta todo mundo, né? Eu não gosto muito. Eu sou mais Grêmio, eu só torço pro Grêmio. Mas como o Paulo Sérgio, o pessoal fez aquele negócio, vamos lá. Ninguém acreditou. E eu depois fui ser diretor de futebol e vice-presidente com o Filipão no Grêmio, ano passado, ainda quando ele estava, ano retrasado.
E era o assunto que ele menos queria tocar, era esse assunto. Toda vez que eu falava com ele, nós estávamos sozinhos, jantando, e ele detestava falar. Não sei, isso ficou muito marcado para ele. Ele tinha uma mágoa muito grande de certa parte da própria imprensa, né, que levantou ele, que depois pisou em cima dele, né? Tinha amigos que ele considerava amigos que queimaram ele. E todo mundo fica triste. Mas olha, 7-1, meu amigo. É mesmo tomar 5-0 no Grenal aqui. O cara que tomou 5-0 no Grenal não pode sair contente. O cara do esporte lá, o Luxemburgo, não pode sair contente. Exatamente. É parecido, mas não é 7. Mas não Mas é o que do mesmo. fizeram com o Filipão na Copa, o Filipão não teve tempo de se recuperar, porque saiu logo depois. O Neymar, esse ano, encarou o Galvão Bueno, e o Galvão Bueno agora não sabe o que fazer para puxar tanto o saco do Neymar. Tanto é que hoje quem fez o golaço foi o William, ele falava no Neymar. Rendeu o passe, né? Por quê? Porque o Neymar encarou ele. Ele disse, mal profissional, os argentinos viajam chegam um dia antes, pegam um voo particular, não sei mais o quê, bibibi, dão um jeito de chegar. O nosso chega em cima da hora, não sei o quê, não é profissional. Esculhambou com o Neymar. O Neymar resolveu dar o troco. E aí, o Brasil começou a ganhar, o Galvão foi recuando. É aquele comentarista de resultado, né? É a família escolar, e quando interessa, e quando não interessa, é o fracassado. Mas a gente está acostumado. É a imprensa. A frase que eu vou te dizer, que eu tenho há muito tempo, uma das frases lapidares, que tu já guardou uma, vou te dar a segunda aqui. Quando se ganha, é o nosso time. Quando perde, é aquele teu time. Entendeu? Isso, 40 anos de futebol, o cara diz, aquele teu time está mal. Aí quando nós estamos bem, campeão da Copa do Brasil, isso aqui, o nosso time está bem, hein? Que legal o nosso time. Muitos pronomes pessoais. Todo mundo quer estar junto com quem ganha. Ninguém quer ser perdedor na vida. Mas a imprensa não tem exatamente de repercutir o sucesso e o fracasso? Mas o Menotti dizia, né? O Menotti dizia, lá vem os ganhadores, os invictos, não perdem nunca. Não, eu acho que sim, mas dá para dizer de diversas formas. Tinha um ator que dizia, mas dias diferentes. Porque o Filipão e o Neymar não tem que estar, assim, sendo chinelhado definitivamente. Não é questão de chinelhado. Agora, o cara, uma hora é a família escolar, a outra é um gringo grosso. Vamos definir um meio termo. Continua Mas tu vê sendo... agora o que estão fazendo com o Tite. Eles vão entrevistar os amigos que jogam futebol com o Tite lá em Caxias. Quer dizer, é a mãe do Tite, é os amigos, é o cachorro do Tite. Quer dizer, está ganhando 9 partidas, tu aparece mas todo. Mas o Tite foi esperto, sabe por quê? Queriam fazer uma homenagem aqui em Porto Alegre para ele. Só que tem uma coisa, né? A homenagem é para o Tite. Mas o que tem de gente que fatura em cima... tem. Aí vira todo mundo para... O Tite não quis entrar em campo com a mãe, fazer nada. Isso é um jogo oficial. É a primeira que eles xingam, né? Mas isso não é exatamente o que a imprensa sempre fez. Sempre fez. Vem cá, Rec, quantos e quantos anos botar a mãe do fulano para falar com ele. A mãe do juiz. O pai desse menino que o Grêmio acabou de vender, mas aí que anotava o gol. É que ali queriam fazer uma festinha antes do jogo. Mas vem cá, ele está ganhando. O Filipão, quando ganhou em 2002, o Filipão foi para a praia fazer lançamento de um condomínio. Um condomínio. Eu fui convidado lá na praia. De um condomínio. Mas o Filipão ganhou muito dinheiro com publicidade. Mas por quê? Mas por que convidavam o Filipão? Porque era um cara de sucesso. Quem é que tu convida? Tu convida o Luiz Carlos Reck para fazer publicidade de alguma coisa, para associar a imagem. Com o Filipão. O Reck ganha parecido com o Filipão. O Filipão naquela pouquinho Copa, mais, né? O Filipão naquela Copa, ele fez propaganda para supermercado, para relógios mundiais. Ele fez propaganda de tudo que tu pode imaginar, era o Filipão, e até a senhora dele estava junto, fazendo a publicidade junto, né? Porque ele faturou muito mais do que ele ganhou com a seleção ele só na publicidade, né? Não, ele está mal, inclusive, está muito mal. A cidade dele é aqui, né? Acho que a metade ele deve ter. Agora, se o cara toma 7, coisa que a seleção brasileira jamais tinha tomado, e logo em cima toma outra chapuletada da Holanda, é claro, não é questão... Sabe o que é? Holanda que pode ficar fora da próxima Copa. É tudo diretamente proporcional. Eu te entrego a alma
Me dá uma aliviadinha de leve que seja, já que você é o maior formador de opinião e está no maior veículo de... Eu acho que não é só a Globo, Rec. Olha, eu vou dizer Não para ti, é ó. só a Globo. Não, mas não é só a os Globo. outros até têm direito. Foi o que a gente Os conhece, outros só né? pegam a sobra. Pois é. Ou então... Eu briguei Mas com o Filipão então- em 2002, que ele marcou uma Então- entrevista comigo e não me atendeu. Eu disse, atende a Globo aí. Pois é. Atende a Globo, que são todos os teus conterrâneos, tudo. Então... Mas ele é o Filipão... Mas eu continuo querendo saber, tentando entender É. porque ele nunca foi um cara passivo. Gostem ou não gostem do Filipão, o Filipão passivo nunca foi. E ficou olhando, ficou parado. É a Copa de É que foi- 98, é que foi parecido rápido, com a né? Copa de 98 também, que tem histórias aí que a internet bota o que quer. O Filipão, eu vou dizer pra ti, eu convivi com o Filipão e quis tirar isso dele, e era uma coisa que ele não gostava e eu respeitei ele nesse bem? sentido Não, aí. tá bom. Desconto Porque o ele Equador. não... É. Desconto o Equador com enervalência de pênalti. O Hurtado havia marcado o segundo do Peru. Equador 1, Peru 2, 37 do segundo Eu tempo. tenho duas historinhas da Copa de 98. Olha que eu não estava nos lugares mais privilegiados. Eu tentava ficar num lugar, eu era um só, tinha mais um. Tu era o fura-fura. É, mas eu dava um pouco de sorte. Um companheiro da rádio Unicinos estava ao lado da Susana Werner. Puxa, o Cristiano. Já vai me vir o sobrenome do Cristiano. E trabalhava no governo, trabalhava na rádio da Unicinos e tal. E ele ouviu a Susana Werner dizer, não, tomara que não sejam os remédios, que a gente tem que dar toda a folga, tem que enfiar-lhe remédio, porque o homem não aguenta de tanta dor que sente. Então, já está aí alguma situação que pode gerar convulsão, excesso de remédio, alta dosagem, sei lá, automedicação, misturar com outros remédios, sabe que pode dar chabu. Uma. Outra, todo mundo lá fazendo repercussão e choradeira, e o Brasil tomou 3 do Zidane. Mas o Zidane jogou muito aquela partida, Jogou. podia jogar quem Coitado do quisesse ali, né, Tafarel. tia? Aí é o seguinte, primeiro tentei falar com o presidente Fábio Koff no começo para ver o que estava Acho que ele acontecendo. estava também, ele estava em dúvida também. Ele era o chefe da delegação, mas... E não consegui sacar e tal. Mas depois a gente foi entendendo algumas coisas. Aí, chego no vestiário, vazio. Puxa vida, ninguém desceu para cá, será que eu estou no lugar certo? Aí, acho que tinha isolado para os jogadores passar por ali e colocar a imprensa em outro lugar. Como de fato, depois espremeram a imprensa num cantinho. E o resto ficou para os jogadores passar. Só que eu fui o primeiro para chegar por coincidência. Acho que até errei a porta. E tô ali, está passando o Roberto Carlos, lateral esquerdo. E aí, Roberto, o que houve com o Ronaldo Nazário? Um dia a história vai contar, eu estou esperando até hoje, faz 20 anos. Tudo bem, mas isso... Um dia vocês vão saber a real verdade, uma coisa assim. Porque o Roberto era sarcástico naquela época. Ele não era tão oficialista. Ele olhou para mim como se... Muito marrento, sempre foi muito marrento, Roberto Carlos. Dia. Desde o Tudo tempo do bem, time mas, que ele mas jogava, né? isso é um episódio não esclarecido. O que eu questiono, o que eu fico pensando, é por que ninguém do Brasil, vendo aquela avalanche, vendo que o time estava precisando... Se fosse no basquete, era de pedir um tempo e pedir o outro em cima. Ainda bem que o tempo, para aproveitar a sua palavra, passa depressa. Porque aquilo foi um vexame tão forte, porque o Brasil sempre foi o país do futebol, referência, jogadores que vão para a Europa e ganham bola de ouro, que é difícil. Outros países, muito raro alguém chegar. É o Cristiano Ronaldo, o Messi, um zagueiro italiano, um que o outro ganha. O mais, para furar isso aí e repetir, o Brasil ganhou com o Kaká, ganhou com o Rivaldo, ganhou com o Ronaldo Nazário, ganhou com o Ronaldinho. Né? Só não ganhou com o Pelé porque não tinha na época. E aí é o seguinte, a gente toma 7, mas já faz 3 anos. Já vem outra Copa, quem sabe? Essa é a hora de esquecer de vez. Mas aquele jogo, professor César Heck, os gols foram aos 11 do primeiro tempo, aí ok, 1-0, tranquilo. 23, 24, Acabou. Aqui 26, 29 do... Desculpe, 4 gols em aos 5 minutos. 24, Chega a me arrepiar esse aos 24, quando tu tomou o terceiro Tomar enfileirado, É. entra em campo.
invade o campo, te abraça no juiz. Mas depois que passou é fácil, professor. Eu Aí se convivi toma, campo, aí eu se toma sentei em 10, banca de por que reserva. fez isso? É Copa do Mundo. é postura. O senhor E daí- vem falando em postura. e daí- Em exemplo, como é que o senhor criticou os brasileiros? Não, mas para aí, tio. Futebol... Mas vai invadir o campo um técnico da Copa do Mundo. Põe, mas não interrompe tinha, o jogo. tem que Tem que fazer. parar o jogo. Ah, e o Filipão, eu tenho certeza que ele ficou paralisado, eu tenho certeza. Uma coisa que eu gostaria de dizer, eu fui ao jogo da seleção aqui em Porto Alegre semana passada e já notei dessas Copas do Mundo que eu fui, a torcida para a seleção é bem diferente da torcida do clube de futebol. Sem A dúvida. torcida é aquela pessoa que quer ver a seleção Canarinho, quer ver o Neymar, eles não têm aquele amor que nem a gente tem pelo clube, aquela tesão em torcer, né? Professor, quem sabe o ano que vem a gente possa cantar de novo aquela musiquinha. É a seleção Canarinho voltando pro ninho com a taça na mão. Meu Deus. Que música é essa? Eu não sei se era de 58 ou 62. Não, 58 não é. 62 era uma das músicas daquela época. Você era muito criança, né, professor? Não lembra, né? Não, justamente eu me lembro das músicas da Copa 58. Não tinha Maurício, isso. pesquisa para nós, senhores. Não Vamos tinha. lá, essa canta de novo. Pra frente, Brasil, de... É 70. 70, né? E eu vou a Canarinho. Essa é do Júnior, né? 82. Mostra na Espanha o que eu já sei. A melhor seleção Ganhou a brasileira. Copa do Mundo. Aí, ó, essa sambando com a bola no pé. Isso é de 58. Professor, o uma 82 é O considerado a melhor brasileiro lá seleção. no estrangeiro mostrou o futebol como é que é. Ganhou a Copa do Mundo. Sambando com a bola no pé. Isso é 58. Com brasileiro, não há quem possa. né? A Eita, taça do mundo é nossa. Com brasileiro, não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro. É bom no samba. Mas olha aqui, ó, viu? É bom no couro. Injusto, professor. 82 foi considerada a melhor seleção do Brasil e não foi campeã, né? Até hoje aí, os sábios do futebol lembram daquela Pô, eu achei seleção, que vocês iam Falcão e cantar o Zico, né? restante da música quando eu falei. Não, essa. vai baixar a audiência. Por favor, Essa telespectador, da fique- seleção Canarinho. senão vai baixar. Essa da seleção canarinha é de 82. Não, essa não. É do Júnior cantando, né? Canarinho voltando Tá pro aqui a ninho, letra pra você. cataça na mão. Vai. Meu Deus lá. do céu. Vamos Põe lá. os óculos. Põe Mas os a óculos. internet não deixa mentir. Dá-lhe bola, meu canarinho vai deixar a gaiola. Aquela lá, vai pra Espanha. Tá bom, onde é que tá? É a seleção canarinho voltando pro ninho. Ah, tá aqui. Termina assim. A parte da letra É a mesma, não, é a mesma música do Júnior. De 82. E a seleção canarinho voltando pro ninho com a taça na mão. Agora, essa Então não seleção. voltamos, essa Mas não é a essa- melhor seleção de todos os tempos, na minha opinião. Sim, Mas a de 70. A de 82. É difícil. Eu acho que não é melhor. É difícil. Já era outro ritmo o futebol, não sei. Olha que eu vou fazer uma perguntinha para vocês, que não é minha, é uma colocação do senhor Volney de Sapucaia. Boa noite, Rec. O Tite está fazendo um excepcional trabalho na seleção, mas Firmino, Juliano, Tyson, Rodrigo Caio e Alisson não entendo como estão na seleção brasileira. É ele que acha. Ele tem direito. Mas não é tão esdrúxula a análise dele. Não, a questão é que todas as opções que um treinador faz têm a ver não só com se é melhor, um pouquinho melhor ou um pouquinho pior, mas tem muito a ver com o grupo também. E a confiança. né? Com a confiança. Tem que ter confiança, ele traz. O cara- São homens dele, o treinador tem aquela coisa que ele escolhe, ele pode até errar. Isso acontece no clube de futebol. Claro. Ele tem um homem de confiança. O Cacalo contou uma história de 2002, que antes da Copa, que ele teria dito para o Filipão, ele tem um bom relacionamento, tu vai perder a Copa com esse goleiro. Esse goleiro não é bom para a Copa. O Marcos. E que o Filipão teria dito, eu confio nele, eu vou ser campeão com ele. E foi. Foi. É isso aí. Tem que ser da confiança do treinador. O goleiro da Alemanha que tomou 2 gols do Ronaldo foi o melhor jogador da Copa. Mas Mas isso é que ele foi eleito antes, né? foi eleito antes e foi Mas ele era errado. um O baita melhor de um goleiro, jogador né? foi o Vamos- Rivaldo. É óbvio. O Ele Rivaldo ele era um baita de um goleiro. Mas É o que melhor Rivaldo se jogador... destacou muito na final. Ele se destacou um pouco antes também, mas a premiação foi antes e o grande jogo do Rivaldo foi a final. Mas ele Boa jogou noite, muito Rec. durante a Copa. Ministério Público do Rio de Janeiro denuncia empresário de Vitor Ramos por falsificação de documentos. Agora,
Depois que o Inter passou por um constrangimento total, qual a tua opinião sobre isso? Eduardo Colorado, minha opinião já dei hoje ao meio-dia e repito. Ali houve um santo exagero. Quando viram que o Internacional tinha razão, tira essa encrenca fora. O Inter já tinha tomado laço lá na Suíça, sem analisarem o caso. O Inter já tinha tomado de 10-0 lá, pois a CBF quis pisar em cima como se pisa num toco de cigarro, como fez com o Grêmio 1000 vezes. Sim, né? sim. E como costuma fazer, para mostrar que eles mandam e que não se atravessem no Mas caminho não fazem deles. com o Corinthians e não fazem com o Flamengo, né? Isso aí são... Mas aí... E aí os clubes se organizam para enfrentar um pouco a CBF e fazem essa lambança que fizeram com a Primeira Liga. Implodem a liga. Né? Implodem a sua liga. Então a CBF tem mais é que mostrar quem manda. Mas Melhor aí, seleção 1970, diz o Altair de Gravataí. E a de 62 se tivesse Pelé e Garrincha juntos. Porque não teve, né? O Amarildo jogou a Copa. Mas a de 58 teve. A de 58 E teve. jogou muito, né? E era uma seleção fantástica. Pena que se tem tocar pouco... 5 numa final, Pena ou que se- tocou 4 em 70 também. Pena que se tem poucos registros, né, daquela seleção, mas era uma extraordinária seleção. Aliás, via Elza Soares. Toda vez que eu olhava para ela, eu me lembrava do Garrincha. Ela tá bem velhinha, né? Ela está na capa da gaita. Tinha um amigo meu que tinha uma coisa pior ainda, tu achou isso engraçado? Nos pés da égua é pior ainda. Final de jogo. Mas aqui, ó, eu quero chegar lá, tá? Porque só chega do jeito que ela chegou e viaja. Claro. Foi fazer show nos Estados Unidos semana Woody- passada. E trabalhando à noite, né? Também. Sim. Nem tô Woody- aqui. eu não sei se é do Woody Allen ou de um dos irmãos Marx, aquela frase que a velhice é um horror, o problema é a alternativa. É um horror para quem não se cuidou, né? Não, é um horror para quem não chega na velhice. Sim, não, e também para quem chega muito mal na velhice. Né? Daqui a É pouco. que aí depende também de fatores genéticos, de doença, enfim. Quanta né? cachaça tomou a vida inteira? Diga. Terminou o jogo lá no Equador. Equador 1, Peru 2. O Peru que jogou parte do segundo tempo com um jogador a menos. Quase que eu fiz um trocadilho. Jogando Professor, fora de professor. casa, com um a menos, Peru vai a 24 pontos, é candidatíssimo. Voltamos ao 7. Mas enfrenta a Argentina e Colômbia nos 2 próximos jogos. Mas vai ter que ganhar uma dessas para continuar entre os 5. É. Quer dizer, mas adquiriu a chance de ficar entre os Peru 5. que estava Não tinha nada. que Peru tava, tava morto. tava no grupo com a Bolívia e a Venezuela. Isso, já estava Pois é. morto também. Eu Exatamente. disse aqui que estava morto. 2 vitórias consecutivas, assim como o Chile com as suas 2 derrotas consecutivas, de repente ficou no bolo. Sabe que quem surpreendia nessas etapas de arrancadas e tal era o Uruguai. Que o Uruguai sempre era candidato à repescagem. E tem bons jogadores, né? Sim, Mas claro. ele sempre Você vê é o mal, e ataque agora deles foi é bem. um bom ataque, né? Sim. Não, agora não é surpresa. Estou dizendo, ele surpreendia, dava uma arrancada e chegava. Ganhando até de Brasil e Argentina, às vezes. No mês do Gaúcho, a Ubra TV está com uma promoção especial que vai dar um baita presente para um telespectador. Quem conta mais é o amigo Edson Dutra, dos Serranos, que também é apresentador aqui da nossa Ubra TV. Confira o recado do Edson. Alô, amigos telespectadores. Vocês querem ganhar um presente da Ubra TV neste mês de setembro, o mês dos gaúchos? Participem da promoção Coisas de Gaúcho. Concorram a uma estadia com tudo pago para ti e acompanhante no Vila Ventura Eco Resort, uma das belezas do nosso estado em Viamão. Envie-nos uma foto de vocês fazendo algo pertinente ao gaúcho para o nosso e-mail ou acesse a promoção pelo Facebook. O regulamento está à sua disposição no site Coisas de Gaúcho, uma promoção da Ubra TV com o apoio do Vila Ventura Eco Resort. Participa-te! Já voltamos. Boa noite a todos. Para mim, a seleção atual está mais próxima da de 94 do que da de 2002. Mas acredito que não temos alguém
do naipe do Romário para garantir. Maico de Charquete. Outra potência. Agora, o naipe do Romário fica muito longe do Neymar, do Gabriel Jesus, do Felipe... Fica. Coutinho. Fica bem longe. Até porque o Felipe Coutinho é coisa absolutamente recente. Felipe Coutinho era reserva da seleção do Tite. Felipe Coutinho conquistou... Não, é reserva. Não, acho que, na minha opinião, era. Mas hoje entrou o Renato Augusto de novo? Não. Mas Tá, mas que ele tá vindo de Miguel, lesão, isso, ele tá vindo de um problema lá que ele teve, que ele ficou sem jogar no clube, né? Não fez a pré-temporada direito, porque estava com esse negócio de transferência para o Barcelona. Agora, o Felipe Coutinho, se nós recuarmos algumas rodadas das eliminatórias, ele era o reserva. Ele ganhou o posto de titular, ele vem crescendo. Agora, para um pouquinho, nós estamos falando de Romário. Comparável a Romário, só Ronaldo. Só Ronaldo. E o Serginho Chulapa? Ah, sim, e quem mais? E o Larry? Não, por favor. É de outro... O Larry nós podemos discutir. Não, pode ficar discutindo o resto da vida. São dois patamares. Você viu o Larry jogar? Eu vi o Larry jogar. Jogava menos ou mais que o Romário? Muito, muito menos. Ah, bom, você quer dizer muito mais. Muito o Romário, menos. a diferença dele... Muito menos. Jogava a bola na área grande, era gol certo. O Romário não perdia dali. Ele conseguia tirar o goleiro, conseguia... O Romário só não é o maior... Agora o senhor vai dizer que ele é melhor que o Pelé. Aí Não, porque ele nunca foi atleta. Inclusive teve uma entrevista aqui no Rio Grande do Sul, não sei, algum Luiz Carlos Reck da vida, fez com o Romário e disse para ele, pô, Romário, se tu treinasse, se tu fosse um atleta, tu tem um talento a nível do Pelé. Ele disse, pode ser, mas será que eu seria tão feliz? Eu não quero. É isso aí, já voltamos. Estamos de volta. Um dia vai tudo pro papel. Romário é de outra turma. É? Romário... Sabe o que o Romário fez em 94, professor? Copa do Mundo. Ele no auge da balaquice dele, era um deus na terra. Romário na terra e... Por causa da ida para a Copa. Lembra? Sim. Nas eliminatórias de 94, o Zagallo e o Parreira abriram mão do Romário por questões disciplinares. E aí o Brasil chegou ao último jogo para decidir, se perdesse não ia para a Copa. E aí os dois deram o braço a torcer, convocaram o Romário e o Brasil ganhou 2-0 com 2 gols do Romário. Eu outro dia estava vendo, inclusive, a gente fez no Maracanã, naquela parte baixa, estávamos ali, eu, Haroldo de Souza e Edgar Pascoal Schmidt. E me lembro da vibração do Romário e tal, e aparece um flash que aparece a gente ali. Agora esse final de semana a gente estava... Mas aí o Romário, eu tenho alguns episódios com essa Copa de 94 bem interessantes. Essa do Romário, então, tá uma fila de colegas para entrevistar. Aí eu passei por ele e disse, babacas, ele ouviu o Romário. Vocês acham que o Romário vai até o fim dessa fila? É 2 ou 3 aí, não precisa ficar mais do que isso. Porque eles vão ficar nesse sol aí dos Estados Unidos, 40 graus. Entrevistou um só, acho que ele ficou mais bravo ainda porque ouviu falar. Aí os caras queriam dar em mim. Aí eu disse, não, mas para aí, vão dar no Romário. Ele que não quis? Ele que não quis, eu só passei porque eu disse que vocês eram babacas. Não, babaca é tu que nos tirou daqui. Mas ele era máquina. Ele parou pro primeiro, porque o primeiro era da Globo e ele queria falar. Ou não sei se... Conta a lenda que nessa Copa de 94 o Parreira dizia... É lenda, não tem nenhuma... Vamos ver. Que o Parreira dizia no vestiário que vamos garantir lá atrás que o Baixinho e o Bebeto um gol eles fazem. E é verdade, todo mundo falava isso. Os amigos do Parreira falavam, vendo o treino. Aliás, as Copas do Mundo se caracterizavam sempre o seguinte, assistiam todos juntos. Rui Carlos Osterman, Luiz Fernando Veríssimo, Juca Kfouri, o Antônio Maria, repórter do Globo, e tinha mais um que assistia junto. O da Globo? Sim,
Armando Nogueira. Armando Nogueira. Armando Todos Nogueira. E a gente ficava ali só ouvindo as conversas. Imagina a discussão desse Não, era doutos. só futebol alegria, né? Só... E aí futebol arte, futebol arte. Tem uma lenda do grande Nelson Rodrigues, que, que eles iam ao Maracanã, né, assistir os jogos lá na década de 50, e aí 60, sei lá, e aí no intervalo o Nelson Rodrigues, que não enxergava direito e nem prestava muita atenção, ele virava para o Armando Nogueira e dizia: aí, seu Armando, nós estamos gostando do jogo ou não? E aí o Armando Nogueira falava do jogo para ele. E depois o Nelson Rodrigues escrevia. Com uma firula, assim. Isso. Ele não dizia, não, o jogo está bom. Ele dizia, Nada. não, eu acho que o jogo está Mas escrevia... dentro do sentido filosófico. E aí o Nelson escrevia aquelas crônicas absolutamente fantásticas. Mas eu tenho uma outra minha, que é o seguinte, eu disse que eu tenho sorte, eu não fui um bom repórter, eu tive muita sorte. Sim, tá bem, Rei. Sorte acompanha os bons. Mas eu sempre fui muito metido e trabalhador. Então, aí eu estou na sala de imprensa, toco o telefone de Valência. Esse cara é gaúcho do que é mala, atende esse cara aí. Já ligou 3 vezes pra cá, vai querer boletim, dá boletim tu aí. Aí liguei pro cara, e aí, tchê, tudo bem? Fala aí. Gostaria de falar sobre contratação de Parreira por Valência. Ah, sim. Ah, tá bem. Me liga daqui 10 minutos, 15, que a seleção vai chegar por cá e tal. Chega. Parreira aponta lá no fundo, a gente sempre ficava longe. E eu, Parreira! E ele, pô, se assustou, né? Eu não tinha vergonha de nada. Aí, Parreira! E ele disse, o que diabo está acontecendo? É sobre o Valência. Todo mundo me olhou, gravei, botei o Parreira no ar para a Rádio Guaíba, depois passei para Valência e os caras querem emprestar, disse, não. Vamos para a coletiva depois do treino. Ele só me atendeu porque ninguém quis atender o mala lá que vocês disseram. E aí... Fura. Essas histórias são marcantes. São marcantes. Olha aqui, ó, boa noite, E não fez sucesso, né, o Parreira? Não fez sucesso na No Europa. Valência, não. Como treinador de clube. Né? O Grêmio jogou contra o Valência. Não né? deu Fomos certo. à Noite Amarilla lá uma vez. Na época do Filipão. Eu lembro que nós fomos à Espanha, depois fomos à Itália, mas jogamos contra o Valência. Eu tenho hoje um espanhol casado com uma sobrinha minha, que é torcedor do Valência. Também torcer pro Valência. O Romário jogou no Valência. Quem jogou lá foi aquele do Corinthians, o centroavante, o... Viola? É. Estava lá quando o Grêmio jogou, o Viola foi conversar conosco, disse que tinha saudade do feijão do Brasil, imagina. Vocês lembram da sacanagem que era a ida e vinda do Romário pro Flamengo? Ia pro Valência, voltava pro Flamengo. Voltava pro Valência, vinha pro Flamengo. Lembra? Teve um episódio simultâneo. O Romário jogava no Valência e o Bebeto jogava no La Coruña. E aí chegaram juntos no final do campeonato. E aí, se o La Coruña ganhasse o jogo, ele seria campeão. E teve um pênalti a seu favor aos 45 do segundo tempo. E o batedor oficial tremeu e não bateu. E aí foi um iugoslavo lá, o batedor oficial, que era o Bebeto. Bebeto. E enquanto isso, o Romário pelo Valência. E isso aí entrou pra história. Esses episódios, nunca mais o cara esquece. O Romário tem uma história ligada ao Grêmio, que é importante. Eu me lembro que em 94, a última vez que o Romário veio para o Flamengo, o Flamengo fez uma liquidação. O presidente era o Kleber Leite e o diretor de futebol, não me lembro quem era, mas ele estava muito excitado com a chegada do Romário. O Romário estava vindo para jogar no Flamengo. Então nós fomos buscar o Paulo Nunes, o Magno e o Luiz Henrique, que era um lateral, que eles estavam trocando pelo Aguinaldo e pelo Pingo. Nós estávamos trocando, e mais 800 mil reais na época, cruzeiros, não sei, era um negócio assim. E eu fui lá para fazer a negociação. Aguinaldo e Pingo, campeões da Copa do Brasil. De 93, né? Foi. E aí estava chegando o Romário e o Flamengo se desfazendo. Não, campeão da Copa do Brasil 94, 93 foi o Cruzeiro. Sim, 93 foi aquela partida que o gol meio Rocha segundo, meio segundo tempo. Eu fui buscar o
Paulo Nunes. O Paulo Nunes que não ia vir, porque tinha que jogar no Viajandão, futebol, que o Romário estava chegando da Espanha. Acho que era Espanha que ele estava, ou veio da Holanda, não me lembro. E que ele não ia vir. Aí eu disse, Paulo Nunes, nós estamos fazendo um time bom, vê se tu vai para lá, Paulo Nunes. Não precisa... Aí essa história de dizer que o Paulo Nunes veio com contrapeso, não procede. O Magno também já não procede isso aí, tá? O Magno, foi a melhor negociação que eu tive desses 3 foi o Magno. O Magno, naquela época, eu ofereci para ele R$6.500 de salário, 6.500. Acho que era Cruzeiro ainda, né? 93, não lembro se era real. A moeda da época. E era o mesmo salário que o Fábio Koff mandou dar, 6.500 para cada um. Eu ofereci o Paulo Nunes, tem que pensar, não quero, não vou. Eu disse, então vou conversar com o doutor Fábio, naquela época não tinha celular ainda, o celular tinha pouco alcance. E eu falei com o doutor Fábio, ele disse, aumenta mais 1.000, dá 1.000, se não quiser, deixa esse naba aí, não sei o que, não quero. O Luiz Henrique, na época, pediu R$20 mil para sair do Flamengo. Então, lembra, tinha um lateral chamado Luiz Henrique? Aí eu acabei fechando com eles e chamei o Paulo Nunes e disse, olha, Paulo Nunes, amanhã às 5 da tarde no aeroporto. Se tu não for, tu não precisa ir mais. Tá? 7.500, acertei com o irmão dele, que era o padre, né? O padre fechou, ele veio só porque o padre fechou a negociação. Cara. Foi um dinheiro abençoado. Quer dizer que o Grêmio queria mesmo o Paulo Nunes. Sim, essa história aí, ó. O Magno mora até hoje aqui. O Magno é uma excelente pessoa, né? Era o Magno. Só que o Flamengo cresceu, já tinha aquela geração, né? Achando que ia ser campeão de tudo e acabou perdendo para o Brasil, para o Grêmio em 97, né? Em maio de 97, aquela Copa do Brasil com esse timão que eles tinham. Acabou de explicar o César. É a cronologia do fato. Estava com dificuldade de contratar um, mas queria os 2. Na verdade, o Grêmio queria os 2. Sim, e o difícil foi o Paulo Nunes. Mas não que veio de troco. E o Jardel veio até mais. Sabe, olha, uma história que eu conto, que era 300 mil de entrada, o Kleber Leite tinha que dar. Eu passei 3 dias sentado na mesa, na frente da mesa da secretária do Kleber Leite, esperando que eles assinassem esse cheque, essa ordem de pagamento. Que o doutor Fábio disse assim, tu não chega em Porto Alegre sem esses 300 mil na conta do Grêmio. Sabe por que era? Era para comprar o Dinho do Santos. Os 300 mil já iam direto da conta do Flamengo, o Grêmio já passaria para o Santos, então já viria o Dinho. Então foi mais ou menos uma semana essa feitura. O time. Não, o time, por exemplo... O Goiano, até o doutor Fábio acho que esqueceu umas coisas, o do Goiano ele falou errado, nós tínhamos acertado com o Goiano lá em cima, no Pará. O Goiano jogava Remo no Pará, numa Copa do Brasil no ano anterior. Tá? E se eu não vou falar com o Nabi Chedi na Câmara dos Deputados em São Paulo, o Botafogo estava levando o Goiano, aquela empresa de 7-Up, que estava patrocinando as camisas, estava investindo um dinheiro. Não, era uma bebida de limão. Isso, é parecido com o Minuano Limão. Se eu não chego lá, aí eu cheguei com o Goiano, você pode repetir e dizer para vocês aqui. E eu digo, Goiano, eu te pago tudo que ele vai te pagar lá, tu precisa ir, já está o Dinho, está vindo fulano, o Adilson foi contratado com a perna machucada e tal. Vai para lá. Eu disse, mas eu não posso, César, eu vou ganhar isso aí. Faz o seguinte, eu te dou os 15% da tua... Quando tu for embora, teus 15%, eu boto no contrato teus 15% do teu passe. Só que ele nunca foi vendido, né? Ele nunca ganhou os 15%. E isso seduziu o Goiano. Ficou até 2007. Ficou conosco. O Goiano... 8, acho. Em 97, ele ainda foi campeão. Nós somos campeão da Copa... Eu era vice-presidente da Copa do Brasil. Mas somos campeão ali. E o Goiano... Então... O Romário fez esse strike no Flamengo, né? Só estou contando isso aí para dizer que eles venderam vários jogadores e foi mal. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais, centraldimóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786, também na José do Patrocínio, 381-385. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar.
Ligue 24 horas, 3222-1265. Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com seu infortúnio. São mais de 40 anos de credibilidade. Vargas, assessoria de trânsito. Escritório especializado em recursos de multas de trânsito. Bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa. Ligue 3342-8720. 3342-8720. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffmann. Ligue 3222-6316, WhatsApp 98405-2875, atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores. zagoradiadores.com.br. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Tu estás pensando em viajar? Tem onde deixar o seu cachorro? Não? Então não deixe de conhecer o Hotel Pousada do Pet Shop ou da Pet Shop, Casa do Cachorro, na Zona Sul de Porto Alegre. Tudo de bom. Não é canil, é apartamento. Então liga 3061-1467 ou 99869-1467. Não deixe em nenhum lugar antes de visitar a Casa do Cachorro. Fale com o Celso ou com a Nina. Diárias com preços inacreditáveis. Aproveite. Desentupidora Rio Sul. Atendimento 24 horas. O telefone 3248-7809. Desentope tudo. Ralo, vaso, o que precisar. Ou celular 997736580. Desentupidorariosul.com.br. Atendimento residencial, empresas, condomínios, hotéis, frotas próprias, enfim, frota própria. Desconto especial para quem disser que viu este anúncio aqui no Cadeira Cativa. E deixa eu falar das melhores panelas do mundo. O César, que é cozinheiro de mão cheia, sabe bem que a panela é o começo de tudo. E aqui é o seguinte, não precisa óleo, não precisa material de limpeza, só um papel toalha está limpo. O óleo só vai estragar a comida, porque o que dá sabor na comida, definitivamente, é o tempero. E cada vez mais os supermercados estão investindo em tempero. Vai lá, tem uma prateleira inteira naqueles saquinhos, tudo do supermercado, né? E não há necessidade de você entupir de óleo para tentar salvar o alimento. Você vai estragar o alimento. Comprando uma tem um desconto, duas tem mais, três tem mais, quatro tem mais. Então, é Frigigold. O telefone está na tela e você confere mais. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. 4003-4220, vá ligando e vá recebendo em casa a sua Frigigold e já aproveite no feriadão, faça boas comidas, porque a convivência em família é uma coisa espetacular. O que está dizendo a Globo aí a respeito da Primeira Liga? Não, sobre a Primeira Liga tem uma matéria que está no Globoesporte.com falando sobre a falta de datas, as disputas internas dos clubes. E o último parágrafo diz que, segundo foi apurado pela própria emissora, os contratos comerciais vigentes, dentre os quais um com a própria emissora, não prevêem pagamento de multa para nenhum dos lados, caso o torneio não seja realizado. Então, vou dizer aqui cabalisticamente. É Londrina final, Londrina e Atlético, todos vão acabar. Não, os clubes já não queriam mais. Claro que não. Mas tanto não Mas queriam. quando assinaram o contrato com a televisão,
pegaram o dinheirinho da televisão e disseram, esse ano nós não tem que Mas fazer. tanto não queriam, tanto... Porque ninguém faz um contrato vagabundo como esse aí. Que desde o começo colocaram os reservas. Não é agora, não é assim numa véspera de... Digamos, o Grêmio tem um jogo decisivo pela Libertadores, então bota os reservas. Não, O Inter fez. Não era nem o os D'Alessandro reservas, se era lesionou reservas contra dos o Cruzeiro. reservas. É. Reserva dos reservas. não, e sem nenhuma necessidade. O Grêmio se deu o luxo de não mandar o treinador. Não. Se quer isso, quer dizer... Mas Felipe desde o Pedro, que é início, uma né? grande figura, aproveitou. Mas desde o início, né? Desde o início. Olha, aquele jogo foi o time foi bem até os 45, né? Entregou os Mas 12. o Mano colocou o time com 8 Sim, titulares. O Mano fez aquilo que o Grêmio fazia nos anos 94, 95. Tu fazia um misto, fazia um bangozinho, mas deixava um banco forte. Cascudo. Quando necessitava botar, estava o Jardel, o Paulo Nunes no banco, várias vezes. Eu sou a favor disso, inclusive agora, nesse jogo Também que vamos acho. fazer no sábado. O Grêmio precisa ganhar esse jogo para colocar uma luz alta em cima do Corinthians. Porque o Corinthians vai sentir uma obrigação de Joga no domingo o Corinthians. Sim, então já vai entrar em campo pensando que se perder já são mais 3 pontinhos. Aí o Grêmio fica encostando a Viram luz 4 alta, né? pontos a Não, vantagem. que tu só. precisa, vou incrementar a tua tese, vou ajudar. O Santos também é candidato. Se ganhar do Corinthians, também ele se aproxima do Corinthians. O Santos tem 38, vai a 41. O Grêmio tem 43, vai a 46. E o Não, Corinthians só um está sem pouquinho. vários Se o jogadores Santos- também. Se o né? Grêmio pode tirar 7, o Santos pode tirar 12. Não. É a mesma coisa. 12. 38 a 50. 12, Rec. Para um pouquinho. Se já estão dizendo que o Grêmio não vai ser, porque são 7 Olha aí, pontos. o Grêmio tirar 7 já é uma façanha épica. Então eu vou dizer mais. Se o Grêmio ganhar 9, o Grêmio vai ser campeão brasileiro com 70 pontos. Ganhar 9, o que quer dizer isso? 9 partidas, jogos. Dá 27 pontos. né? Ah, sim. Eu acho assim, ó. 70 esse pontos. essa Menos partida. que o ano passado. Ô, Rec, Mas essa- o Corinthians não faz. O Corinthians para, o precisa de Corinthians 20. parou na Não, tua vai tese. parar. mas acho que já parou, porque tem vários Vai jogadores parar, porque machucados. nesses 9 tem que estar vitória sobre o Santos, que eu ainda acho que tem alguma chance, vitória sobre o Corinthians, né? Tem que estar esses. Não são quaisquer, não. E tem que tirar a vantagem agora, para o Corinthians se borrar definitivamente. Tá bem. Eu dizia aqui, há 2 meses, que com 60 pontos o Inter ia subir. Agora não tem mais nenhum cão que ladre. Sim. Mas não tem Porque ninguém antes para disso fazer a era frente. 64, 65. Ô, Rec, não Mas, tem ó, os times da segunda Alguém disse divisão. aqui que quando o Inter estava perdendo, que era só parar o terça e sábado, voltar aos titulares e o Só Internacional... deu um chute na lua e acertou. Ah, bom, aí tá. Um quando acerta é porque é uma pessoa sabe tudo clarividente. de futebol. O outro é porque deu um chute foi na chute, lua. né? Ah, tá. O senhor nem queria o Gordiola, agora está apaixonado. Ser Ah, não, queimaram apresentador muito é... esse rapaz. Eu vou dizer uma O coisa. professor ó. foi um dos que queimou. Ele esteve lá em, eu acho que era Recife, quando ele perdeu aquele jogo em Recife. Vila Nova. Todo mundo estava esperando Vila Nova, no vestiário. Vila Nova. Já Para queriam- ele ser dispensado ali. Já Só queriam a tava cabeça dele na bandeja. Agora é o presidente que vai Mas falar. foi quase vai dizer. dispensado. O Olha, Roberto Belo deu 2 partidas para ele. Mas tu sabe o que Eu nunca que- tinha visto isso. E agora é Oeste e Criciúma. Mas senão- quando é que tu visse um comentarista da rádio mais poderosa de todas, mais ouvida, dizer tem que ser demitido com essas palavras? Um pouquinho. É difícil para um Isso dirigente. mostra a pretensão da imprensa. Exato. Tá aqui um, É. tá aqui um É, vice-presidente a de relação- futebol. a relação Aguentar é difícil. isso. Sim, mas é que mudou muito também, né? Antigamente, a gente que está militando há muitos anos no futebol, eu acho que mudou muito. Mudou. Hoje em dia, com essa comunicação tão rápida, né? A própria imprensa... É aquele negócio, o cara que é da imprensa, ele entende de finanças, entende de administração, entende de futebol, entende de preparação física. Sabe de tudo. Não, e tática em campo também, né? São treinadores. Então, é E difícil, agora né? tem como é que é o mapa de suor também nós entendemos. Sim, tem um mapa de mapa de calor, calor. calor, Mapa de suor. calor. É a mesma coisa. Ah, hoje em dia, tu com Mas os é uma- equipamentos todos aí, ó, você sabe toda a movimentação do Pois jogador é, em campo. mas continua com sendo facilidade. difícil resistir. As últimas de Brasília, para não dizer que não falamos de flores. São muitas as Tá outras. fervendo o panelão em Isso Brasília. aí antigamente não aparecia, hein? Agora pelo menos aparece. E tomar que apareça tudo. Que bom. Vamos lá. As últimas de Brasília que serão complementadas no Jornal da Cultura em Em instantes. Brasília,
20 horas 26 minutos. Janot denunciou Lula, Dilma, Palocci, Manteiga, Gleisi Hoffmann e mais alguns do PT por organização criminosa. O Vacari, o Edinho Silva, o Paulo Bernardo também estão entre os indiciados. O ministro Edson Fachin derrubou o sigilo do áudio que pode tirar os benefícios dos delatores da JBS. A presidente do STF, Carmen Lúcia, disse que o áudio da JBS agride a dignidade do STF e os investigados e que falaram, os delatores, disseram que mentiram no áudio, que estavam falando mentiras Quer dizer que em tudo que nós vamos ouvir. Desandar a maionese pode desandar a manteiga, tem o manteiga. Esse aí tá. Um partido que tem 3 ministros da Colecionar o Fazenda. cartão. Tem 3 ministros da Fazenda, tem 3 tesoureiros com problema preso, ou foram presos. Tá agindo. Brincadeira. Que bom que está agindo. Amanhã